dizer que com muita, muita alegria que a gente inicia essa atividade. Essa é uma atividade acadêmica, vinculada a uma disciplina, a disciplina Direitos Emergentes na Sociedade Global. Ela é oferecida no âmbito do programa de pós-graduação em Direito, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. O nosso PPGD tem como área de concentração justamente direitos emergentes na sociedade global, que dá nome a essa disciplina que nos reúne hoje. Recentemente, a gente teve aprovado o curso de doutorado, isso foi no ano passado, em 2024, e ao lado das nossas duas linhas já consolidadas, a Direitos da Sociobiodiversidade e a linha 2, Direitos na Sociedade em Rede, foi criada uma terceira linha, que é acesso global à justiça, soluções plurais e em sociedades democráticas, fortalecendo, então, ainda mais o nosso compromisso com a interdisciplinariedade e os desafios contemporâneos do direito, é que, então, a gente construiu duas disciplinas, né? Uma minha da graduação, que já era anterior, da graduação, desculpa, do mestrado, que é acesso à justiça, jurisdição e processo, e no doutorado, a disciplina Narrativas e Metanarrativas Jurídicas, a desconstrução, construção do imaginário jurídico. Ambas as disciplinas profundamente atravessadas nos temas que a gente vai discutir hoje. Então, eu conversava com a professora Henriette sobre a construção dessa atividade, né, sobre as temáticas que nos conectam, e exatamente nesse ambiente de formação crítica, plural, aberta ao diálogo com outras áreas do saber, que realmente é com muita alegria que a gente teve encontros como esse encontro de hoje. Tá? Então, na confluência entre o direito, a linguagem, a imaginação, é que essa atividade acontece, e a gente fica muito feliz de poder abrir, né, e fazer dela uma atividade aberta, o que possibilita que a gente encontre aqui, né, os nossos amigos de Montevidéu, da Bahia, né, de Minas Gerais, enfim, a gente pode proporcionar isso e pode receber todo esse calor de vocês. Então, é uma honra receber aqui essa nossa convidada muito especial, cuja presença realmente nos enche de entusiasmo, nos retroalimenta, usando a palavra que ela acabou de dizer, né? Então, é com muito entusiasmo que a gente recebe a professora a doutora Henriette Caran, que vai ministrar essa palestra intitulada, construída especificamente para nós, Narrativas Impostoras, o impacto do direito nas construções identitárias. A professora Henriette é um grande nome nos estudos de direito e literatura, tem uma trajetória sólida e inspiradora, né? Eu sempre me refiro assim, a professora Henriette, ela nos inspira, né? Tanto no campo jurídico quanto no campo das letras. Ela é professora no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro fundadora da Rede Brasileira Direito e Literatura, RDL, e editora da Anamorfoses, revista internacional de Direito e Literatura, uma das, né, acho que é a única bilíngue, né, no Brasil, e uma das mais relevantes publicações na área, de Direito e Literatura. E, pessoalmente, é uma alegria, um orgulho tê-la como grande amiga, e, sobretudo, como minha aurora inspiradora. Então, é uma presença que ilumina todos aqui, e, sobretudo, pela sua existência com generosidade, sensibilidade, coragem teórica e muito rigor científico e acadêmico. A nossa palestra, essa atividade, a fala da professora Henriette, ela tem de 30 a 40 minutos, ela que vai determinar o tempo, e no final a gente abre para um espaço de perguntas e debates. Desde já o nosso chat fica aberto, fica aqui à disposição para que deixem comentários, questões que serão retomadas no final, aí eu transcrevo ou relato elas aqui, ou, enfim, quem preferir abrir o áudio e falar também está à disposição ao final. Eu aproveito aqui para convidar todos que apresentem-se no chat, digam de onde são, isso nos dá uma noção aqui, né, espacial, de onde que a gente está nesse nosso espaço virtual aqui, a gente pode construir juntos a cartografia das presenças, né, que fazem aqui desse espaço virtual um verdadeiro espaço de encontro. Então, vamos para a nossa roda de escuta aqui.
E com a palavra, a professora Henriette Cara. Bem-vinda, professora Henriette. Muito, muito, muito obrigada, Ângela. Olha, não tem como não atender um convite teu, né? É uma coisa impossível, não está presente nas minhas alternativas, né? O convite da Ângela é sempre um prazer e eu sempre fico muito agradecida pela oportunidade, né? Eu gostaria de solicitar que aqueles que pudessem abrir as suas câmeras o fizessem, porque aí eu enxergo rostos, e eu adoro pessoas. Eu gosto muito, tá aí um espaço que eu não tinha visto, ó. Eu gosto muito de ver as pessoas, né? Essa coisa, ok, é numa tela plana, mas, né? Pelo menos eu me sinto falando e enxergando para quem eu estou falando. Então, agradeço muito aqueles que atenderam aí prontamente a minha solicitação. Bom, quando a Ângela me pediu que eu definisse um tema ou um título para a minha exposição, eu hesitei muito em usar o termo narrativa. A Ângela sabe bem, né? Porque o termo narrativa, a meu ver, é um termo gasto, é um termo que está gasto e que está viciado. Ou seja, é um termo que foi sendo tão utilizado e muitas vezes tão equivocadamente utilizado que teve o seu significado corrompido, alterado, a ponto de tornar muitas vezes o emprego impróprio para indicar aquilo que ele originalmente designava, a ponto de esvaziar o termo do sentido ao qual se pretende aludir quando a gente, né, no ambiente acadêmico, recorre a ele. Né? O termo narrativa vai entrar, não sei se essa é a realidade do Uruguai, né? No Brasil é. O termo narrativa entra no rol daquelas palavras que evidenciam uma percepção e uma compreensão redutora de certas realidades cotidianas. O modo como nós revestimos de ineditismo certos conceitos e construções teóricas que não são novos. Claro que quando a gente desconhece que determinado termo é um conceito, a gente corre o risco de restringir ou de distorcer o sentido daquele termo. Eu me lembro de uma situação, há algumas décadas, aí, umas 3 décadas, em que eu dizia para o meu interlocutor que o discurso dele era tendencioso. Discurso, para mim, é um conceito. Né? O discurso, eu estava utilizando a palavra discurso na minha fala, embora fosse um contexto informal, né? Mas com esse sentido conceitual. Né? E o meu interlocutor me responde, que discurso nada, discurso é coisa de político e de paraninfo, eu só estou manifestando a minha opinião. E aí eu tive que dizer assim, pois saiba que discurso é. E aí tive que esclarecer o que era discurso, que discurso não é o pronunciamento de um político ou o pronunciamento de um paraninfo exclusivamente, que no âmbito da linguagem, que no âmbito da filosofia, que no âmbito dos estudos linguísticos e literários, discurso é outra coisa, é bem mais do que isso. Né? Então, assim, narrativa, discurso e até texto são termos que estão inscritos em campos conceituais específicos. E na medida em que eles figuram no léxico cotidiano, eles passam a ser empregados pelos falantes, muitas vezes, sem que esses falantes tenham a compreensão mínima do significado. Ou seja, ao emprego do significante, né, sem o conhecimento do significado. Vamos pegar o mais simples, o termo texto. Quando eu falo texto, aparentemente todo mundo sabe o que é texto. Mas quando eu falo texto, está presente que a noção de texto incorpora a possibilidade
de um texto não verbal, por exemplo, incorpora a ideia de que, quando se fala de texto verbal, ele pode ser oral ou escrito. Isso está presente no nosso horizonte de sentido? Ou a nossa compreensão do termo texto é simplesmente uma coisa escrita num pedaço de papel? Nada mais e nada além disso. Né? Narrativa. O que é a narrativa? Reitero, eu hesitei em usar o termo narrativa, mas aí eu percebi a relevância de resgatar o conceito de narrativa. Né? Na última década, pode-se dizer, em termos de contexto brasileiro, o termo narrativo vem sendo cada vez mais empregado pela imprensa. Com o incremento da internet, das mídias sociais, ele passou a ser utilizado de uma forma abrangente para designar o modo como a informação é transmitida, consumida e interpretada pela população. Então, a gente tem o termo narrativo, raramente tu escuta um noticiário sem que o termo narrativo apareça. E isso é um fenômeno recente e um fenômeno que vem cada vez se tornando mais numeroso, as suas manifestações. Então, assim, em reportagens, em documentários, em debates políticos, nas redes sociais, nos conteúdos de mídia em geral, o termo narrativa vai ser utilizado para analisar as diferentes visões sobre o mesmo evento. Temos diferentes narrativas do episódio de 8 de janeiro. E também para analisar o poder da linguagem e o poder das imagens na interpretação da realidade. Então, os meios de comunicação formais e informais entendem que a narrativa é capaz de promover determinadas agendas e determinados valores. Se considera o papel da narrativa na formação da opinião pública e na tomada de decisões. Mas aí, assim, vamos tentar voltar às origens, então, desse fenômeno, mesmo que a minha proposta aqui seja fazer um breve desenvolvimento histórico mais sintético. Tá? Então, a gente pode dizer que, ao longo do século XX, ocorreram 2 revoluções copernicanas. Como vocês sabem, a expressão Revolução Copernicana remete à mudança de paradigma que foi promovida no pensamento científico e cultural, quando lá no século XVI, Nicolau Copérnico substituiu o modelo da Terra no centro do universo, o modelo geocêntrico, pelo modelo heliocêntrico, o Sol no centro do universo. A Revolução Copernicana teve implicações profundas na astronomia, na filosofia, e inclusive na compreensão da posição que o ser humano ocupava no universo. Então, assim, uma revolução copernicana radical. Altera a própria compreensão de homem. Pois bem, eu dizia que ao longo do século XX ocorreram 2 revoluções copernicanas que impactaram fortemente a epistemologia e a teoria do conhecimento, e também a vida das pessoas. Essas revoluções são conhecidas como linguistic turn e narrative turn. A virada linguística, que pode ser resumida na imagem da invasão da filosofia pela linguagem,
A linguagem invade a filosofia a partir do início do século XX, e a partir dessa revolução, que tem origem no campo da filosofia, depois vão ser irradiados seus efeitos para as demais áreas do conhecimento. Com isso, se instaura o paradigma da intersubjetividade, por meio do qual se dá a superação tanto da metafísica clássica, objetivista, quanto da metafísica moderna, subjetivista. Então, língua espontânea, virada ou giro linguístico. Mas não menos relevante é o narrativo tânio, o giro narrativo. Mas não é menos relevante, mas é menos abordado. Né? E lembrem, nós estamos falando aqui de narrativa. Então, me interessa particularmente o narrativo tânio, para tentar pensar como chegamos ao ponto em que chegamos e tentar resgatar algo de original. Então, assim, a partir dos anos 60, 70, a narrativa começa a receber maior destaque no âmbito dos estudos literários. Narrativa não vem do jornalismo, narrativa não vem das ciências políticas, narrativa vem dos estudos literários. O campo que sempre se dedicou ao estudo da narrativa foi a literatura, os estudos literários. Em 1969, num pequeno artigo intitulado Gramática do Decameron, é um texto que o nosso amigo italiano Alberto Vespasiani já utilizou bastante, inclusive numa apresentação dele do CIDIL. Pois bem, Todorov, nesse texto de 1969, ele cunha o termo narratologia. E narratologia passa a ser uma área, né, uma disciplina dentro dos estudos da literatura, dentro dos estudos literários, dentro da teoria literária, que se destina especificamente a estudar a narrativa. Os jornalistas não sabem disso, mas tudo bem, não vamos contar para eles não se envergonharem. Tá? Gente, 60, 70, tá? Nas décadas de 80 e 90, a narrativa vai ganhando cada vez mais espaço e vai se estender para as outras áreas do conhecimento, para ciências sociais, para ciências políticas, para história, para psicologia. E aí há uma progressiva explosão do interesse pela narrativa. E começa a se perceber, inclusive nos estudos teóricos mais profundos, que a narrativa faz parte do dia a dia. Por exemplo, o texto do Brunner, né? Da Fábrica de Histórias. No século XXI, o boom das narrativas vai ser impulsionado pela globalização das comunicações e vai ser, obviamente, potencializado pelas redes sociais. Né? Então, assim, por diferentes e diversos meios, a narrativa é um produto que vai invadir e impactar todas as esferas da nossa vida. Então, nós estamos constantemente suscetíveis à narrativa. A narrativa tanto de eventos reais, quanto de eventos ficcionalizados, quanto de eventos absolutamente possíveis e até impossíveis, né? Que vão explorar as emoções, que vão estimular o consumo, né? A fantasia, que vão mobilizar o imaginário. E aí eu nem preciso usar a expressão fake news aqui, né? Para vocês saberem do que eu estou falando.
mas vamos dar um passo atrás e pensar o que é, então, afinal, narrativa, né? Num artigo clássico, lá de 1966, Roland Barthes, esse artigo foi publicado numa revista francesa e se intitula, tem um livro que se intitula assim, do Roland Barthes, Introdução à Análise Estrutural da Narrativa. Ali consta esse texto do Barthes, 1966. E aí ele vai dizer o seguinte, aspas, inumeráveis são as narrativas do mundo. Há, em primeiro lugar, uma variedade prodigiosa de gêneros distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda a matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas narrativas. A narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, lembra que eu falava de texto? Pela imagem fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas essas substâncias. A gente fala de textos híbridos. A narrativa, diz ele, está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura, no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fablivé, na conversação. E ele segue. A narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Não há, em parte alguma, povo algum sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas. Internacional, transhistórica, transcultural, a narrativa está aí, como a vida. Então, o Barthes traz uma definição de narrativa em todos os seus aspectos. Do que ela é formada, como é que ela funciona, desde quando ela existe, qual é a finalidade dela. Então, o que a gente extrai, né, daí? Narrar é um modo de representar e de compreender o mundo. Não à toa, as crianças gostam de histórias. Né? Não é à toa. Aristóteles vai dizer que faz parte da natureza humana, ele utiliza a expressão mimese, traduzida como imitar, mas que, na verdade, dá a ideia de representar. Aquela imagem das crianças, das meninas brincando de boneca, né, e se fazendo de mãe da sua boneca, imitando, ao mesmo tempo que elas se representam nessa posição da figura materna. Né? Então, a narrativa nos ajuda a compreender o mundo, a organizar o mundo, e nós, desde que nascemos, estamos permeados por ela. As narrativas, elas não têm o compromisso de retratar a realidade. Eu fico muitíssimo irritada quando alguém diz assim, no romance tal, temos retratado, a Ana Luísa, que foi minha aluna, ó, vai confirmar que eu tinha, assim, ó, Rafa também, bronca com retratar. Narrativa, ela representa, ela não é retrato. Né? Ela é representação. A gente tem que ter, algumas vezes, é preciosismo. É preciosismo. Eu estou aqui para ser justamente a pessoa preciosista. Tá? Então, ela não retrata, ela representa. Né? A narrativa representa de uma forma, muitas vezes, em que ela
problematiza a realidade. Ela avalia, e ela faz isso construindo mundos por meio, utilizando-se da linguagem. Lembram da fórmula de Heidegger? Né? O homem forma com a linguagem, ele forma mundos. Mas narrar não é uma tarefa neutra. Não é, porque todo discurso tem uma carga ideológica. Né? A narrativa, ela funda o imaginário, ao mesmo tempo em que ela se alimenta do imaginário. O imaginário de uma coletividade, né, é utilizado como fonte para a construção de narrativas. E a narrativa, uma vez construída e difundida por essa comunidade, alimenta, de novo, Fernanda, aí, ó, a ideia de retroalimentação, né? Ela alimenta o imaginário dessa coletividade, o imaginário social. Desde quando o mundo é mundo, nos diz o Barthes, a narrativa, então, é esse modo de organizar e de compreender, mas é também um modo de comunicar, de compartilhar, de socializar a experiência. Num estudo intitulado O Narrador, Walter Benjamin vai destacar que, na atualidade, nós não temos mais a possibilidade de narradores. E isso se relaciona à experiência do indizível dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Mas ele diz que, originalmente, havia 2 tipos de narradores. Aquele narrador que ficava na sua terra, um narrador arcaico, que era uma espécie de depositário de todas as histórias da comunidade, que é um narrador ligado à terra, e um segundo tipo de narrador, que é o narrador viajante, que conhecia novos mundos e trazia narrativas novas. Então, 2 possibilidades, 2 fontes, né? A fonte da tradição e a fonte do novo. Isso dava um diálogo interessante com o direito, né? Na percepção desse jogo entre em que medida aquilo que está estabelecido deve ser mantido, a fim de que se tenha alguma segurança jurídica, e de que maneira se incorporam os novos direitos, sem que essa segurança jurídica seja ameaçada. Né? Então, de onde vem a confluência entre as narrativas de uma comunidade, que são mantidas e que são a sua história, a sua tradição, e aquelas narrativas externas, né, as endógenas e as exógenas, que vêm de fora, que são trazidas de fora e que vão sendo incorporadas. Né? E de que maneira tudo isso vai se amalgamando numa produção, ou melhor, em muitas produções narrativas, né? Já que Lyotard vai nos dizer que não existe mais a possibilidade de a grande narrativa. Então, vejam o seguinte, ó, olhem como as perspectivas são dramáticas, né? Um diz que as grandes narrativas não existem, o outro já diz que a figura do narrador já não faz mais sentido. Então, o que a gente pode dizer é que a cultura, e isso está claro no Umberto Eco, a cultura de uma comunidade reside na capacidade que essa comunidade tenha de comunicar a experiência, de comunicar a sua experiência através de narrativas, né? E, com isso, construir uma identidade coletiva.
E aí ele vai dizer assim, o que seria da Grécia sem Homero? O que seria da Itália sem Dante? O que seria da Espanha sem Cervantes? Essas narrativas que são narrativas fundantes de uma identidade coletiva. Mas vamos ver, vamos tentar identificar como é que se dá essa construção identitária da coletividade, né? E vamos examinar, assim, algumas narrativas de tempos mais, pelo menos nomear algumas narrativas de tempos mais remotos, né? As primeiras grandes narrativas da literatura ocidental, elas assumem a forma épica, né? São as epopeias, poemas que vão relatar os feitos heróicos de um povo, né? Esse é o caso da Ilíada e da Odisseia, de Homero, que são narrativas lá do século VIII e VII antes de Cristo. Então, pega 8 séculos mais 2, nós estamos falando de narrativas, né? De anteontem. Né? De anteontem. Além da Ilíada e da Odisseia, a Eneida, de Virgílio, né, que é o poema épico latino do século I antes de Cristo. Mas o que acontece? O que a gente tem nessas narrativas, né? Qual é a história? Qual é o propósito dessas narrativas tão difundidas e tão importantes na construção de uma identidade coletiva? Elas têm um herói, sim, e esse herói é o representante daquele povo. E são os feitos heróicos desse herói que serão difundidos através dessa narrativa. Narrativa, no caso de Homero, narrativa ainda num modelo oral. Né? Só que o representante dessa coletividade não é o homem do povo, né, gente? Afinal de contas, ele é um herói, né? Ele é um nobre. Ele é um nobre. Ele representa a coletividade, mas ele é um nobre. E quais são os valores exaltados? Os valores da nobreza. Que, aliás, a sua nobreza se vincula intrinsecamente a esses valores. É mais ou menos quem é que nasceu antes, o ovo ou a galinha. Ele incorpora os valores e os seus feitos heróicos decorrem disso, ou os seus feitos heróicos determinam os seus valores de nobreza? Esse jogo aí, como é que ele vai se construir? O mesmo vai acontecer com as canções de gestas épicas anônimas, né? Então, a gente tem aí a chanson de Roland, a canção de Rolando, né? Na épica anônima francesa, que é do século XI. O Anel dos Nibelungos, que ficou em voga depois que apareceu o Senhor dos Anéis, né? Mas que é lá dos anos 1200. E o Luiz Meliante deve ter visto isso na escola, El Cantar de Mio Cid, a épica de língua espanhola. E heroísmo e nobreza estão... Nobreza, não nobreza de caráter, mas nobreza enquanto classe social, estão atados. Então, eu tenho insistido nisso. Se equivoca quem acha, deslumbrado, quem vem do direito e deslumbrado com a literatura, acha que a literatura é democrática. Não. Não é. Nas suas origens não é. E mais, nem teria como ser, gente. Nem teria como ser. Né? Aí seria um emprego anacrônico da imagem.
Porque, olha só, se a democracia é uma coisa recente, como é que a literatura da antiguidade, a literatura do medievo, a literatura do barroco, a literatura do romantismo e até mesmo a literatura do realismo poderiam ser democráticas? Não há como. Né? Então, assim, durante séculos, a literatura esteve atrelada aos valores de uma classe social privilegiada. Eu tinha dito para vocês que todo discurso tem uma carga ideológica, né? Bom, toda produção discursiva requer um domínio de linguagem. E aí a pergunta que a gente teria que fazer é assim: quem produz, quem protagoniza e quem consome? Para investigar, né, quando a literatura passa a ter alguns traços de um instrumento democrático. Né? Se os autores e leitores são homens letrados, e vejam bem, eu não estou usando ser humano, homens, sexo masculino, letrados, né? Nós temos uma elite muito reduzida. O Antônio Cândido, naquele texto, que é a tese dele de doutoramento, que depois ele expandiu, que chama-se... Cadê o Antônio Cândido? Daqui a pouco eu lembro do título. Ele vai diferenciar manifestações culturais e literatura. E ele vai dizer o seguinte: só passa a existir literatura, né? A literatura como sistema é o título do capítulo. Só passa a existir literatura quando nós temos um grupo de autores produzindo, um grupo de obras e um grupo de leitores. Se nós não temos esses três elementos, nós estamos na esfera das manifestações literárias. E é por isso que, no caso do Brasil, ele vai dizer que é só com o arcadismo que surge a literatura brasileira propriamente dita. Porque aí nós temos nas arcades grupos de autores, obras sendo produzidas, e tudo bem, os leitores são os próprios autores, eles, de novo, Fernanda, eles se retroalimentam. Retroalimentam é a palavra da vez, né? Então, eles mesmos se leem, então há um público. Então, a gente vai pensar assim: quem produz, quem protagoniza, quem consome. Existe um exemplo que, para mim, é clássico. Eu escrevi, tem um artigo escrito sobre isso, trabalhando com a literatura indígena. Então, vamos lá. O que é literatura indígena? Já começou um problema. Não é isso que a gente, de imediato, pensa. Ah, Iracema! Não, não é. Isso não é literatura indígena. Olha aí, William, chegando no pedaço. Não é. A literatura protagonizada por indígenas não é, em si, uma literatura indígena. Ela é escrita por indígenas, ela precisa ser escrita por indígenas para ser literatura indígena. Então, vamos lá. Quando a gente pensa a ideia do Brasil, a literatura brasileira e a construção da identidade nacional, e é por isso que eu dei o título Narrativas Impostoras. Aí o meu querido Bernardo chegando também. Narrativas impostoras. Aí vamos ver o que é impostura. O Wise vai dizer: 1, ação do impostor. 2,
artifício que consiste em apresentar como identidade, títulos ou personalidade que não são os seus próprios. Bom, quando o indígena ele é objeto do discurso de um outro que é branco, a narrativa que nós temos aí é uma narrativa que eu estou designando impostora. Por quê? E aí vocês podem me cobrar o seguinte: ah, mas é ficção? Como é que fica a questão da ficção? Sim, é ficção. Eu não estou desmerecendo o valor da ficção. A questão da autenticidade aí está atrelada à verossimilhança mais profunda. Então, há uma autenticidade da representação e dos valores exaltados que dão àquela narrativa, produzida por um sujeito indígena, a legitimidade de ser chamada de literatura indígena. Então, vamos diferenciar. Literatura indianista, aquela lá do Alencar, aquela lá do romantismo, com uma imagem idealizada do indígena. A literatura indigenista, que surge na segunda metade do século XX, com obras literárias que aí sim vão promover algum reconhecimento do indígena como fonte da identidade nacional e que vai defender os valores e a cultura dos povos indígenas originários, embora elas sejam produzidas por escritores não indígenas. Indigenista, literatura indigenista. E, por fim, a literatura indígena, como produto editorial, com legitimidade, onde nós encontramos um autor que é sujeito do discurso como uma identidade indígena, né, e que vai contar a sua história, a história do seu povo, e transmitir os seus valores. E isso só ocorre impulsionado pelas conquistas promovidas pela Constituição de 1988. Na verdade, esse tema termina sendo um tema muito significativo para mim, porque durante muito tempo eu fiquei muito desconfortável com a ideia de que a literatura contribuía para o direito, sem a percepção do contrário, né? De que maneira o direito pode contribuir para a literatura. Eu até entendo, uma orientanda minha de doutorado disse assim, bom, só tu podia ter escrito esse texto, que tu escrevesse, esse texto saiu numa revista do Chile, de Valparaíso, da Universidade de Valparaíso, porque tu não é do direito. Então, só eu conseguia enxergar o outro lado, né? Então, vamos lá. No início da década de 70, né, quando o Brasil vivia os seus piores anos da ditadura cívico-militar empresarial, e os direitos de manifestação dos cidadãos haviam sido suprimidos, o país foi alvo de duras críticas, de denúncias constantes vindas do exterior em razão das práticas genocidas perpetradas contra os povos indígenas.
Genocídio mesmo é aquele lá, né, no início do processo colonizador, quando se calcula que morreram mais de 3 milhões de indígenas em poucas décadas. Bom, então, assim, havia essa denúncia internacional da prática de genocídio indígena, e aí, para neutralizar isso, os militares criaram o Estatuto do Índio, 1973. Lei 6.001 de 1973. Essa lei vai estabelecer as relações entre Estado, sociedade brasileira e povos indígenas. Mas o engraçado é o seguinte, eles sequer são chamados de indígenas, eles são silvícolas. Tá? E de acordo com o código da época, que era 1916, eles eram relativamente incapazes. E pertenciam, então, a uma categoria transitória. Eles deveriam ser tutelados até que assimilassem a cultura branca e fossem, então, integrados, abre aspas, à comunhão nacional. Bonito isso, né? Bem militar. Essa ideia de aculturamento tem tudo a ver com uma política de assimilação, né? Então, a categoria indígena estava destinada a desaparecer. O projeto era que ela desaparecesse. Né? Todo indígena devia ser aculturado. E na medida em que ele se aculturava, ele deixava de ser indígena e era reconhecido como cidadão brasileiro. Legal, né? Isso tinha uma consequência óbvia, que no contexto social, político, jurídico dessa época, era impossível a existência de um escritor indígena. Porque no momento em que ele escrevesse um livro, produzisse um livro, ele deixava de ser considerado indígena. Passava a ser considerado cidadão, mas perdia a sua identidade indígena. A Constituição de 88 é, nesse sentido, um verdadeiro marco divisório no processo democrático, também no que se refere aos povos originários. Né? E aí, nós temos o seguinte, as inovações que a Constituição de 88 traz são extremamente significativas. Primeiro, rompe-se com a perspectiva assimilacionista e tutelar, bem como se elimina a atribuição de uma categoria social transitória ao indígena. 2. O direito dos indígenas sobre as suas terras passa a ser considerado um direito originário, pois anterior à criação do próprio Estado. 3. O direito à diferença, com o respeito à diversidade sociocultural e linguística dos povos indígenas, e com a proteção de suas terras e de seus bens materiais e imateriais. Então, assim, a Constituição de 88 garantiu que os indígenas tivessem salvaguardadas as suas organizações sociais, os seus costumes. Tá? Lá no artigo 231, nós vamos ter, aspas, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Claro que a gente sabe que isso nem sempre se verifica na realidade, né? Mas há alguns efeitos que sim nós podemos perceber na realidade. Então, assim, com essa garantia da possibilidade de compatibilizar a cidadania brasileira e a identidade
indígena, se abriram os horizontes para uma produção literária de autoria indígena, que vai estar relacionada a essa possibilidade de representação da existência e dos valores e costumes indígenas, da vida indígena, né? Das suas narrativas ancestrais sendo incorporadas. E, evidentemente, vai também ser uma narrativa que está voltada para as questões dos povos originários. Então, na década de 90 já começa a haver um incremento da produção de literatura indígena. Produção, e aí vamos assim, ó, não é que a literatura indígena surgiu ali, não, gente. Se vocês disserem que eu disse isso por aí, então eu vou deixar bem claro. Não, a literatura indígena já existia. Nós só não tínhamos acesso a ela. Ela só não estava legitimada. Ela sequer era considerada literatura. E ela não era escrita, ela era oral, era transmitida oralmente, e não era utilizado, muitas vezes, o nosso idioma, o nosso querido português. É engraçado o nosso idioma português. A gente acha que o idioma indígena não é nosso, mas o português é. Beleza. Vamos em frente. Né? Então, assim, o que acontece aí? Então, é possível um indígena ser autor. Lembram que eu tinha dito lá, um grupo de autores, um grupo de obras, um grupo de leitores? Pois é. Em 2008, é promulgada a Lei 11.645, e ela vai abrir as portas para o mercado editorial. Então, o que faz essa lei? Em primeiro lugar, ela torna obrigatório o ensino das culturas indígenas e afro-brasileiras nas escolas de ensino fundamental e médio, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Os conteúdos programáticos abarcarão, aspas, diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, resgatando as contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, no artigo 1º, parágrafo 1º. E no parágrafo 2º, essas disciplinas deverão ser ministradas, em especial nas áreas da educação artística e de literatura. Então, assim, uma legislação que torna obrigatório o ensino da cultura indígena e afro-brasileira. Uma legislação que diz que as escolas públicas ou privadas, de ensino fundamental ou médio, têm que trabalhar com a literatura indígena, isso fomenta o mercado editorial. Eu passo a ter um público que vai consumir obras. Eu me lembro quando a minha neta mais velha estava lendo literatura indígena na escola dela. Livro de literatura indígena, de autor indígena sendo lido na escola. Então, a gente tem o último aspecto, né? A gente tem autores, a gente tem obras. E se é um produto que está garantida a venda, a gente sabe como é que funciona o mercado, né? As editoras publicam. Se eu vou vender, né? As escolas estão indicando, os alunos vão ser obrigados a ler essas obras. A gente sabe como é que a coisa funciona.
Em 2020, é criado o projeto Bibliografia de Publicações Indígenas do Brasil. O objetivo desse projeto é inventariar a produção bibliográfica indígena, né? E eles levantaram 58 autores e autoras indígenas, mais de 197 obras publicadas em 2020. Então, vejam, a lei que coloca a obrigatoriedade nas escolas é de 2008. 12 anos depois, nós tínhamos 197 obras publicadas. Em 23, como vocês sabem, né, o presidente Lula cria um Ministério dos Povos Indígenas, né? E neste mesmo ano, o Ailton Krenak assume uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ou seja, faz parte daquilo que é considerado o grupo que reúne a nata, não só dos escritores literários, mas também da intelectualidade que produz obras em território nacional. Pelo menos teoricamente, né? A gente sabe que há alguns ingressos assim meio esquisitos, meio estranhos, né? Alguns desses ingressos aí promovidos por áreas, já aconteceu da área médica, conseguir botar gente, já aconteceu da Globo, conseguir botar gente, enfim, né? De qualquer maneira, né, é um avanço, e deve ser visto como um avanço, nós termos um indígena que representa a literatura indígena na Academia Brasileira de Letras. 2023. É interessante porque eu tenho uma orientanda que foi minha orientanda de mestrado, hoje é orientanda de doutorado, que trabalhou com a obra de uma romancista que produz literatura indígena no Chile. E ela passou a fazer parte da Academia de Língua do Chile, que é o equivalente, né, em 2014, 9 anos antes. Então, vejam como nós estamos atrasados, né? De qualquer maneira, o que é importante, né, pensar nesse contexto? O impacto que o direito pode ter nas construções identitárias. O quanto, ao impactar as construções identitárias, né, inaugurando novas possibilidades de produção discursiva, para aqueles que eram considerados cidadãos de terceira, quarta, quinta categoria. Né? Se fazia narrativa a respeito dos negros, dos índios, dos miseráveis, mas essas narrativas eram produzidas pela elite branca. E, num certo sentido, elas também, a gente pode problematizar e dizer assim, elas estão legitimando que o espaço que essas populações têm que ocupar é esse mesmo, de cidadãos de terceira, quarta, quinta categoria. Porque as narrativas têm força. Né? Elas constroem imaginários. Elas consolidam imaginários. Então, assim, o direito à diferença que a Constituição Federal de 88 garantiu aos indígenas, a proteção da cultura dos povos originários, possibilitou uma legitimação da literatura indígena brasileira. E esse passo é um passo imprescindível, né, nesse processo de reconstrução necessária
da identidade nacional. Porque, do contrário, a identidade nacional vai ficar restrita àqueles que são os cidadãos de primeira classe. E não é o caso. Então, o direito tem um papel aí, e me parece que, nesse caso que eu trato, né, produziu bons efeitos. Podia ser mais? Sempre podia. Tá? Mas para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Não que a gente tenha que se contentar com esse alguma coisa, né? Mas apenas se sentir estimulado, né, a exigir mais, cada vez mais. Cada vez mais diversidade, cada vez mais reconhecimento de todos, cada vez mais legitimação de fala, cada vez mais a possibilidade de que cada um e de que cada uma seja sujeito do seu discurso. Isso não é a literatura que vai fazer. O primeiro passo é do direito. A literatura só entra no segundo momento. Obrigada pela atenção de vocês. Me coloco à disposição. Obrigada, brigadíssima, professora Henriette. Acho que realmente bombástica, né? Essa compreensão, essa visão, essa leitura, ela é bem importante para todos nós aqui. Eu não olhei o chat aqui. Bom, acho que não temos perguntas no chat, a palavra fica à disposição, se alguém quiser intervir, falar. E eu gostaria de reunir aqui algumas coisas antes, ó, tô vendo que o pessoal tá colocando ali alguns questionamentos. Eu gostaria de sublinhar, eu acho que 3 aspectos que se destacam aqui, tá, que foram apontados pela professora Henriette e que conversam diretamente, lembrando que essa fala, ela está dentro de uma disciplina, que é Direitos Emergentes da Sociedade Global, que é a área de concentração deste programa. E o que ela nos traz? Ela nos traz o que é uma narrativa impostora, né? O que é uma narrativa, esclarece, tira da zona de penumbra, né? Ela vem e nos traz como a narrativa impostora opera, e mais, por que ela é perigosa? Porque ela não só silencia, mas ela fala por. Tá? Ela fala por. Né? E aí eu me lembrei, a professora Henriette citou o Roland Barthes, né, naquele texto, e eu me lembrei de outro texto que a gente já trabalhou aqui no grupo, no Frônesis, que é a aula, e que ele fala como a linguagem é fascista, porque ela também se impõe. Né? Então, eu acho que essa coisa assim, e a importância aí sim, esse é o lugar da literatura, né? Da trampa, né? Da gente conseguir, através dela, né, produzir alguns contrabandos, né? Ou seja, subliminarmente a gente transpor. Né? Então, acho que isso é bem importante. Tem mais alguma coisinha que eu quero falar, mas eu vou dar a voz aqui para o nosso professor querido, professor Meliante, lá de Montevidéu, do Uruguai, que a gente ficou bem feliz que ele está aqui conosco. Depois, enquanto ele fala, eu dou uma olhada no chat e vejo que houve postagens aqui. Professor Meliante, com a palavra. Bem-vindo também. Hola, bueno, ¿qué decir al red? Tú eres una persona que no defrauda nunca, porque todas las veces que te he escuchado, que ya hace más de 10 años, mucho tiempo, todas las veces resulto impactado, me voy halagado por lo que escucho y por la claridad de tu exposición. Y haces que de alguna manera incluso las diferencias de lengua que podamos tener desaparezcan por arte de magia, porque yo comprendo todo lo que dices, me fascina,
Pero más allá de esto, que no quiero que lo tomes solo como un halago, quería decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, comparto absolutamente todo lo que dijiste. No lo comparto solo por la autoridad y la excelencia que tienes como intelectual, sino que lo comparto por los argumentos que has dado. Y que eso creo que es muy importante. Es decir, has logrado convencer, has logrado persuadir, porque tu exposición, tu narrativa fue excelente. Y quería decir simplemente esto. Para el derecho, esta relación con la literatura y sobre todo las narrativas del derecho y las narrativas literarias, que en definitiva creo que es ahí que debemos buscar nuestra relación y que de alguna manera se haga realidad aquella vieja aspiración de nuestro querido José Calvo que decía: no es derecho y literatura, ni derecho, ni literatura y derecho, sino decía derecho con literatura. Siempre él insistía en esa relación. Pero además, y tú lo sabes porque tú me has corregido algún texto, no hace demasiado tiempo, y en eso sigo trabajando y va en línea con lo que tú dices, que de alguna manera el derecho como narrativa es un arquetipo literario. En este sentido, proviene de una tradición textual originaria literaria. Entonces, es imposible que la confluencia de derecho y literatura no llegue en un momento a coincidir. Tú haces un desafío tremendo porque de alguna manera estás provocando a que sea la narrativa jurídica la que de alguna forma busque compensar, digamos, un poco las distonías que tiene la narrativa literaria, sobre todo en lo que tiene que ver con esto de las identidades ocultas, las identidades no visibles. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en el derecho. Y bueno, como te dije en el último CIDIL, que tú también hiciste unos desafíos, porque esa es una de tus características, siempre desafías a que hagamos cosas para adelante. Quizás es hora de que la narrativa jurídica recoja el desafío que tú haces y de alguna manera, a partir de ser un arquetipo literario y ser derecho con literatura, recoja ese guante de reivindicar las identidades perdidas. Eso es lo que quería decir. Perfeito, Luiz, perfeito. Agradeço muitíssimo a tua intervenção. E é muito bom saber que, né, esse diálogo que já existe há tantos anos, né, sempre nos incentiva aí a estar pensando e produzindo, né? E agradeço muito a tua participação, a tua presença aqui hoje, querido. Alexandre também está aí. Alexandre é doutorando aqui no PPGD. Vou deixar que ele se apresente e que ele faça a intervenção também. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, professora Ângela. Professora Henriette, primeiramente, parabéns pela fala, excelente fala, muito interessante. Uma honra ouvi-la. Eu já ouvi a senhora em Minas Gerais, ano passado, e agora, novamente, muito bom poder, enfim, compartilhar todo esse conhecimento. Esse tema das narrativas, especialmente, é um tema que a mim é caro. Eu, pelo menos nesse momento inicial de projeto de tese, eu penso em trabalhar com isso. Claro, como eu estou no direito, seria algo mais voltado para o jurídico mesmo, né? E a minha pergunta, ela até é um pouco relacionada a isso. Quando a senhora comenta sobre as narrativas impostoras, a senhora falou ali da questão, mas e se for uma ficção, né? E aí, claro, a professora Ângela depois, na sequência, comentou sobre como, enfim, grupos minoritários, além de serem silenciados
por quem faz essas narrativas impostoras, como eles falam por esses grupos, né? Ou seja, a gente pode trazer isso para a realidade. A minha dúvida seria mais no sentido de caso a senhora, enfim, tenha uma opinião, como isso poderia, de que forma, se poderia ser levado ao processo judicial pelos próprios julgadores, né? Seria mais ou menos nessa linha, pelo menos em princípio, a ideia do meu projeto. Tem um jurista norte-americano, já falecido, ele é um filósofo do direito, mas é um jurista, então... Mas acho que a senhora já ouviu falar dele porque ele é muito citado nessa parte do direito e literatura, que é o Ronald Dworkin, e ele vai nos falar, ele aborda o próprio processo judicial, ele vê ele enquanto uma espécie de narrativas, assim, ele vai falar do romance em cadeia, o processo enquanto um romance em cadeia, então o próprio processo poderia ser visto como uma narrativa, porque ele conta uma história, né? Então, a minha pergunta seria mais nessa linha. Se a gente poderia falar em narrativas impostoras no processo judicial por parte de juízes que seguiriam, por exemplo, alguns lugares comuns, trazendo teorias de fora de maneira crítica, enfim. Caso a senhora tenha uma opinião sobre isso, enfim, já tenha refletido a respeito, novamente agradeço, obrigado pela atenção e pelas excelentes palavras. Boa tarde. Alexandre, acho ótimo o teu questionamento, Alexandre. A gente tem antes de mais nada, eu fui professora do programa de pós-graduação em Direito da UniFG, onde a minha disciplina era hermenêutica jurídica. Então, sim, eu conheço Dworkin, eu conheço Ronald Dworkin, né? É interessante pensar, quando a gente fala entende o processo como uma narrativa processual, né? E já produzimos alguma coisa sobre a relevância de que a narrativa processual possa ser polifônica. Polifonia é um conceito que vem lá do russo, Bakhtin, né, que vai desenvolver a ideia de polifonia, que significa muitas vozes. Então, assim, do ponto de vista formal, o direito brasileiro tem suporte para ser polifônico. Mas essa polifonia, ela é simplesmente formal. Ela não é material. Tá? Quando a professora Ângela trabalha justamente com a problematização do acesso à justiça, isso já nos diz algo. Sempre que nós tivermos um sujeito, evidentemente, uma coisa é que as partes tenham um advogado, não é disso que está se falando, né? Não é de eliminar, não é de eliminar o advogado como um porta-voz, né, um defensor dos interesses de uma parte, né? Mas a dificuldade que as pessoas mais humildes têm numa audiência, a forma como elas se sentem acuadas com a possibilidade de ter que ir diante de um juiz. A própria figura do advogado, né, a cara de espanto do cliente que não está entendendo uma palavra do que aquele advogado está falando. Tá? Então, assim, domínio da linguagem. Isso é basilar. É o domínio da linguagem e o incentivo a que cada um assuma a posição de sujeito do discurso, porque existe uma diferença entre ser objeto do discurso do outro, e ser sujeito do discurso. Eu posso, durante uma audiência, estar na posição de objeto do discurso do meu advogado, de objeto do discurso do advogado da outra parte, de objeto do discurso do próprio juiz. Mas isso não pode impedir
a minha posição de sujeito do discurso. Então, acho que o link está aí, sabe, Alexandre? Em pensar na questão dessa possibilidade ser salvaguardada, e isso é possível, de novo, com algumas pessoas. Que se eu for convocada por um juiz, ou se qualquer um de nós aqui for convocado por um juiz para ir a uma audiência, nós não vamos nos sentir acuados. Por quê? Porque há um pressuposto. Nós já somos sujeitos. Nós estamos legitimados. O problema é quem não está legitimado. Lembrando daquele nosso projeto, Ângela, do direito e tradução. Vocês vão, literariamente, há um texto que ilustra o Fabiano de Vidas Secas. O Fabiano e o Soldado Amarelo. O Fabiano não tem linguagem para se defender. Não tem o mínimo da linguagem. O outro exemplo é o do Merville. Nós temos na literatura diversas representações aonde se percebe, ou que elas problematizam, o quanto a ausência de domínio da linguagem impacta na possibilidade de um sujeito se colocar como sujeito. Não há condições, sem ocupar a posição de sujeito da linguagem, de ser um sujeito de direitos. Não tem como. Se eu quiser ser um sujeito de direitos, eu tenho que primeiro ser um sujeito do discurso. E é por isso que esse reconhecimento da participação das minorias na construção da identidade nacional é significativa. Porque legitima uma condição de cidadão. Isso é essencial. Como eu sou psicanalista, fica difícil de não juntar trabalho com literatura, trabalho com psicanálise, do ponto de vista clínico, trabalho com direito, não tem como não identificar a relação entre ser sujeito do desejo, ser sujeito do discurso e ser sujeito de direito. Em certo sentido, essa é a minha vida, né? A minha trajetória, né? Eu passo da literatura para a psicanálise, da psicanálise para o direito. Então, assim, não há como. Então, acho que dá para pensar em cima do conceito de polifonia, dá para pensar em cima dessa questão que é a posição de sujeito do discurso, que possibilita a posição de sujeito de direito, né? E sim, a ideia do romance em cadeia, do Dworkin, é extremamente válida para se pensar a construção de uma decisão judicial, né, que se dá pelas decisões anteriores e uma certa coerência e integridade do direito, né, do ponto de vista daquilo que vinha sendo feito, mas, ao mesmo tempo, uma possibilidade de um novo capítulo, portanto, de incorporar, diria a Ângela, novos direitos. Né? Essa abertura para um novo capítulo, sem perder a ancoragem na tradição, né? Se adaptar, de alguma maneira, a situação de contemplar os novos direitos, os direitos emergentes. Então, a noção de romance em cadeia e a construção do Ronald Dworkin nesse sentido é preciosa. Já falei demais de novo, vou dar outra. Diz para eu ficar quieta, Ângela, tá? Quando eu tiver demais.
Não, eu não vou falar, não vou falar. Eu vou passar a fala para Fernanda, e aí eu acho que a gente fecha a rodada das questões, das perguntas, e aí eu finalizo em respeito ao tempo de todos. O pessoal também tem aula às 16 horas, que eu sei, então aí a gente vai ter que continuar a conversa depois, Henriette. Mas vai ter mais, vai ter mais. Fernanda, com a palavra. Professora Henriette, obrigada. Eu estou aqui. A gente sai de uma fala sua e aí depois isso reverbera por meses aqui. Eu queria que, se você pudesse voltar um pouquinho nessa questão do desconforto que a senhora falou, né, que teve em determinado período, da questão do direito, da literatura contribuir para o direito, mas o direito não contribuir para a literatura. E me corrija se eu estiver errada, tá? Esse exemplo da questão indígena, eu vejo aqui e agora, nossa, foi puxando tanta... Vamos ver se eu consigo formular. Uma coisa que me incomoda muito é quando eu vejo, no ambiente acadêmico, pessoas falarem que o quarto do despejo, por exemplo, não é literatura. Não seria uma literatura, e aí seria, pela sua fala, pelo seu conhecimento, tem a ver mais com a questão metodológica, ou será com essas raízes que você trouxe para nós hoje, que de um ambiente elitista, aonde essas pessoas eram e são excluídas, né? E aí o papel do direito entraria aí nas falas das minorias, que eu também acho que nem o termo correto seria minorias, mas que a gente utiliza hoje, né? Mas seria um exemplo que o ambiente acadêmico ainda é fechado, né? E aí a importância né, da disciplina, da professora Ângela, do programa, e mostrar que o ambiente acadêmico está se abrindo para essas novas... essas novas, não são novas falas, né? Que as falas já existiam, mas eram soterradas por um elitismo. Não sei se eu estou me fazendo entender, ou se pode... Vamos tentar assim. Obrigada. Tá sim, Fernanda. Olha só, a gente pode... Né? Pode me interromper a qualquer momento, a gente pode dialogar, tá? Eu adoro diálogo. Então, assim, academia, qual academia? Né? Carolina de Jesus seria uma literatura de segunda classe, de terceira classe, né? Porque ela não tem aquelas características que tem os textos, as obras produzidas pelos escritores canônicos, né? Eu vejo o papel da academia um pouco diferente, né? Talvez porque, pelo menos, da academia, no sentido dos programas de pós-graduação em letras. Tá? Então, assim, durante algum tempo, isso é uma coisa assim, de 30 anos atrás, tá? Havia uma dificuldade, né? Uma discussão, se, por exemplo, literatura de cordel era literatura. Né? Hoje isso já é ultrapassado. Né? E, na verdade, a academia produz efeitos. A gente não pode enxergar a academia aí como meia dúzia de sujeitos brancos babando na gravata que bebem chá na ABL, na Academia Brasileira de Letras, né? E entender a academia como um espaço de produção de novos saberes. Então, nos programas de pós-graduação em letras, a literatura indígena está presente. Em geral, a disciplina literatura indígena é algo das universidades do norte do país.
Não é uma disciplina que apareça no currículo das universidades aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Da região Sul, da região Sudeste. No entanto, como eu dizia para vocês, eu tive uma aluna de mestrado que trabalhou com a literatura indígena do Chile, com uma autora indígena chilena. É nesses trabalhos que se avança. Então, a academia abre o espaço, se ela for bem orientada, né? Então, assim, precisamos de professores, e agora começa a ainda chegar no... Direito e literatura sempre foi algo do direito. Direito e literatura nunca foi algo da literatura. Ah? Então, assim, aí um pouco do meu desconforto, né, de se cair no equívoco de achar que só a literatura pode contribuir para o direito, para problematizar as questões jurídicas, para incentivar a leitura, que seja, né, e a não percepção do quanto o direito pode contribuir para a literatura. Né? Esse é o desconforto. Mas por quê? Por que esse desconforto caiu em mim? Caiu em mim porque eu sou da literatura. Isso que a minha doutoranda dizia, assim, me escreveu o professor Henriette, só a senhora, para pensar esse tipo de questão, porque seria uma questão enviesada. Então, mas isso para dizer assim, o direito e literatura esteve sempre no campo do direito. O direito e literatura tem que se abrir para o campo da literatura. Os professores de literatura têm que começar a trabalhar com direito e literatura. Então, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no meu programa, já existe curso, né, de literatura e direitos humanos. Eu fundei o primeiro grupo de pesquisa do CNPq que não é do direito, trabalhando com direito e literatura. Por óbvio, meu grupo de pesquisa chama-se Limiares, literatura/direito. Veja que propositalmente há uma inversão na ordem dos termos, porque esse outro lado tem que ser contemplado. Só assim se enriquece a discussão. E são essas possibilidades, muitas, inúmeras possibilidades da academia que abrem as portas. Assim, Carolina de Jesus não foi conhecida pelo lançamento do seu livro. Ela ficou conhecida quando começou-se a produzir trabalhos acadêmicos sobre a obra dela. É a academia que impulsiona, não é ela que trava caminhos. Nem sempre, pelo menos. Obrigada, professora. Não, aí tem uma outra discussão que não compete, né? Voltar ao que é academia, né? Muito obrigada aí pela resposta. O ambiente acadêmico ele é muito polifônico também, né, Henriette? Sim. Não é uma massa homogênea como parece de fora, né? Que muitos apontam. Mas, enfim, tem mais... o pessoal agora se empolgou e começou a lançar perguntas no chat. Eu vou dar voz aqui para eles, já que eles só escreveram. O Bruno Sucumula, que é nosso mestrando aqui e é de Angola, ele fez uma pergunta que eu acho que conecta bem essas reflexões sobre quem produz, quem protagoniza e quem consome a narrativa indígena, né? Ele perguntou assim, deixa eu ver ali, que para mim fica pequenininho aqui. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Fica pequena, não consigo enxergar. O direito à autodeterminação, no caso cultural, não é elemento suficiente para legitimar que um alienígena escreva narrativas que se qualifiquem como literatura indígena? Se não for, não estaríamos a negar
aquele direito ao autor? Boa pergunta. Excelente pergunta, Bruno. Né? Eu fico me perguntando, claro que eu percebo a tua brincadeira do alienígena, né? Eu fico pensando de imediato na possibilidade de transgênero, né? De um eu nasci homem, né? Mas eu me auto-identifico e vivo como se eu fosse, vivo como mulher, né? Nem como se fosse, desculpa, deslize da linguagem, né? Como mulher. Né? Sim, reconheço que a autodeterminação, nesse caso, é suficiente, né? Mas escapa aquilo que eu vinha falando, né? Porque nesse caso aí, o que se trata é de dar voz a quem é indígena. Bom, se um sujeito branco quiser assimilar a cultura indígena, se identificar como indígena e produzir uma narrativa legitimada como indígena, beleza. Né? É evidente que se nós estamos aqui defendendo o não silenciamento, não podemos silenciar esse sujeito. Não podemos, aliás, silenciar, a menos que sejam casos de arbitrariedades absurdas, o que também ocorre com frequência na sociedade brasileira, né? Mas silenciamento não, né? Silenciamento não. Então, é uma questão bem importante, Bruno, bem importante, né? E acho que dialoga com isso do direito de um sujeito a autodeterminar a sua identidade, sim. Acho que tem mais uma pergunta ali do Arthur, agora eu vejo o Bernardo ali também, mencionar a presença dele, depois eu vou dar um oi para ele, mas antes a pergunta do Arthur Fitz aqui. Quanto ao direito e a literatura, não há dentro dessa relação cada vez mais uma separação abrupta entre a doutrina jurídica e a literatura? Aqui talvez ele queira falar da origem do direito, né? Como a gente era muito mais próximo da literatura. Cadê o Arthur? Ver onde é que ele está. Bom, eu fico pensando, para mim não sei assim, essa separação abrupta entre doutrina jurídica e literatura. Vamos ver. Eu tenho um texto que eu acho que está publicado aí na revista de vocês, Ângela, né? Que eu trabalho com o Humberto Eco, e que eu trabalho eu tento construir duas formas de enxergar os estudos de direito e literatura, né? De uma forma representacional, né? Ou seja, quando nós acessamos o texto, enquanto pesquisadores, acessamos o texto literário para dele extrair questões jurídicas, mas naquele universo que nós temos representado no texto literário. Então, eu estou trabalhando com o texto literário enquanto representação, né? Eu busco os elementos representados, o universo jurídico representado, as figuras jurídicas representadas, né? Para trabalhar no âmbito do direito, para problematizar o direito. E a outra articulação possível, que é uma articulação teórico-metodológica, onde nós vamos colocar em contato a teoria literária e a teoria do direito.
Então, assim, a ideia de um diálogo entre a teoria literária e a teoria do direito é um diálogo que, obviamente, vai evocar a doutrina, né? A doutrina jurídica. Né? Vai ser um diálogo que vai se ocupar daquilo que a doutrina jurídica postula. Mas aí, por exemplo, eu tenho esse texto que a Ângela botou ali, do Humberto Eco, o final dele, eu trabalho justamente na relação de que maneira a superinterpretação do Humberto Eco pode nos fornecer elementos para pensar uma teoria da decisão no âmbito da hermenêutica jurídica. Então, assim, é um outro tipo de articulação. É uma articulação que não é fazer um uso representacional do texto literário, mas colocar em diálogo teoria do direito com teoria literária. Né? Incorporar para o direito conceitos advindos da teoria literária. Então, aí nós vamos ter verossimilhança, nós vamos ter polifonia, nós vamos ter superinterpretação. Há uma série de conceitos do âmbito literário que permitem discussão. Né? A própria ideia, para o Alexandre, né? A própria ideia de narrativa processual, de narrativa jurisprudencial, de narrativa constitucional, onde se incorpora a noção de narrativa para essas que são as formas de ser, digamos assim, do direito. Mas eu não sei se eu entendi essa separação abrupta entre doutrina jurídica e literatura, Arthur. Não era por aí, me desculpa. Parece que sim, parece que está tudo certo. Bom, a gente vai ter que fechar, né? Só mencionar aqui que eu vi o professor Bernardo aí, lá de Minas, agora saiu aqui da minha câmera, mas eu acho que ele está aí ainda, deixa eu abrir maior. Então, referi que é uma alegria que esse convite tenha sido aceito por tantas pessoas, para além da nossa turma aqui, né? E registrar novamente, a gente vai ter que encerrar, é uma pena, né? Mas que alegria, assim, que prazer, que honra, que prestígio, né? A gente poder receber a professora Henriette Caram. Tá? Para além de ler, é sempre bom escutar, tá? Tem um tom diferente, um brilho, né, novo, né, para essas discussões que a gente faz aqui. E eu acho que a gente sai com a seguinte reflexão, né, de que essas narrativas, elas têm uma forma, elas têm uma função, elas consolidam, né, muito do imaginário social, sobre quem são os grupos, né, vencidos, vencedores, qual é o lugar que cabe a cada um, naturalizando, muitas vezes, desigualdades e exclusões. Né? Então, esse alerta que a professora Henriette vem fazendo há bastante tempo, né, de cuidado aí vocês no direito, que ficam idealizando tanto a literatura, né, é quase um ar ingênuo, né, e desqualificando, né, o próprio papel do direito nesse diálogo, de uma certa forma, né, que é o nosso locus, né, para o bem e para o mal. Né. Então, é justamente por isso que a produção discursiva, ela importa. Né. Então, atentemos a isso, né, porque ela molda percepções, ela molda expectativas, e mais, ela molda políticas públicas, decisões judiciais, né? E ela oculta, ela vela, né, fake news, desinformação. Né? Então, eu acho que é muito importante falas como essa, né, que nos colocam a pensar como é que a gente pode identificar e desconstruir narrativas impostoras, né, que circulam na nossa sociedade, sobretudo em redes sociais, né, e fazer isso sem a gente cair num relativismo, né, comprometendo a busca pela verdade,
né, ainda que a nossa verdade circunstancializada, né, situacional, né, e comprometendo a própria busca pelo diálogo, que a professora Henriette bem disse, né, eu gosto do diálogo, a gente pode ir conversando, né, e afinal, acho que é sempre bom a gente ficar com perguntas, né, para que essa fala vá reverberando, como disse a Fernanda, para adiante, né? Quando que a gente deixou de falar sobre os povos indígenas e tantos outros grupos vulneráveis e vulnerabilizados, e quando que a gente passou a ouvir suas vozes literárias? Como é que a gente diferencia uma literatura indígena de uma literatura que apenas tematiza o indígena? E o mesmo para as mulheres, o mesmo para os negros, enfim, e tantos outros, né? E mais, o que muda quando a autoria se desloca? Então, que essas perguntas sigam nos acompanhando, né, ao longo dessa semana e que a gente possa continuar debatendo na próxima vinda da professora Henriette aqui, quem sabe a gente pode receber o professor Luiz Meliante, o professor Bernardo, enfim, continuem, né, retroalimentando o nosso desejo aqui de debater sobre isso, que eu acho que isso importa, né? A academia tem um papel relevante e importante, né? A gente precisa assumir esse locus aqui também de sujeito e não se assujeitar, né? Me lembrei agora do professor Albano, que tanto falava sobre isso, né, Bernardo? Então, amanhã de manhã a gente tem uma outra atividade semelhante a esta, né? A gente vai estar recebendo o professor Ricardo Dibi, lá da Federal do Pará, e ele vai falar sobre uma temática muito conectada a esta, né? Sobre o fim das narrativas. Ele me disse, Ângela, coloca o fim da narrativa, mas eu vou dizer que as narrativas não terminaram, né? Eu vou brigar com o Bichon-Han, né? E vou dizer que ele não está interpretando direito o Benjamin, né, Bernardo? Então, amanhã de manhã, às 9 horas, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, quem estiver aqui quiser vir, né, a gente vai mandar o link para todos os que estavam inscritos para essa atividade, né. Queria muito que a professora Henriette estivesse amanhã de manhã, mas eu acho que ela tem um outro compromisso, ela já tinha me dito, então ela não vai poder estar conosco, mas todos os demais estão convidados. Professora Henriette, novamente, muito, muito, muito obrigada, né, que a gente possa se encontrar várias outras vezes, e eu já estou organizando uma excursão da nossa turma daqui para ir até aí assistir uma aula tua no PPGD da URGS. A gente vai fazer isso logo, logo. Tá? Muito obrigada. Professora Henriette, se quiser se despedir. Obrigada, Ângela, pelo convite, obrigada pela presença de cada um, assim, uma alegria estar podendo compartilhar essas ideias com vocês. Eu sempre digo que o conhecimento só faz sentido se ele for compartilhado. Não faz nenhum sentido conhecer, saber algo, se a gente não transmite para alguém. Tá? Então, muito obrigada. Né? Vocês são a razão, né? O outro é sempre a razão do que a gente faz. Né? Tá? Beijos. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, Henriette. Ângela, se você for fazer excursão, não leva o MIT junto para nós que não podemos ir, hein? Vou levar. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, tchau.